Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a convenção do PSTU visando as eleições municipais. Vamos falar também sobre a febre do Pokémon GO e os riscos do vício tecnológico. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Neuza. Bom dia, Leandro. Bom dia, Ana. Esperamos que hoje a gente consiga discutir esses dois assuntos e torcer para que o Brasil consiga alguma coisa nessas Olimpíadas, porque uma parte está indo e outra não, que nosso futebol se desencante. Recebemos também, como debatedora, a jornalista Neuza Bernardes. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, Zé Lu. Bom dia, Ana. Bom dia, meu amigo. Aqui agora que eu aprendi o nome direito, Eleandro. Diferente mesmo o nome dele. E bom dia você que está em casa. Eu queria te pedir para ajudar a torcer pelo Brasil, né? Porque a gente já fez uma festa tão linda, né, para começar a Olimpíada, que a gente precisa continuar fazendo bonito. E, principalmente, a gente está precisando desse refresco, né? O país está precisando, né, nos dar umas coisas boas assim, para a gente dar uma relaxada, não está, Eliane? Com certeza. Você que lida na política ali. Mas a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, então não perca de vista também o Congresso Nacional. Está rolando coisa muito importante essa semana lá. Tudo depende de cada um de nós, a gente não pode se esquecer disso. Não é só chegar e votar e depois esquecer o que fez, não. Então, eu queria que você tivesse uma semana de reflexão e de torcida. E a gente se encontra na segunda-feira que vem aqui outra vez. Como convidados de hoje, nós recebemos o presidente do PSTU em Juiz de Fora, Eleandro Ferreira. Bom dia. Bom dia, João. Aí, bom dia, Zé Luiz. Aí a Ana e a Neuza. É um prazer muito grande a gente estar aqui do PSTU para dialogar um pouco. Recebemos também a psicóloga Ana Stuart. Bom dia. Bom dia a todos da mesa, um prazer muito grande estar aqui novamente e bom dia, ouvintes queridos, né? E hoje nós continuamos a receber os representantes dos partidos da cidade que realizam as suas convenções municipais. O partido de hoje é o PSTU. Você vai saber o que foi decidido na convenção da sigla e quais as estratégias para as eleições de outubro. Para isso recebemos o presidente do partido em Juiz de Fora, o Eleandro Ferreira. Obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debates, Eleandro. Para a gente começar, o que foi decidido em convenção no PSTU? Bom, como já disse, assim, a gente agradece a oportunidade. O PSTU já vinha assim, com um debate prévio, a gente já tinha feito a convenção prévia de estar aí lançando mais uma vez a nossa candidatura para o pleito aí das eleições desse ano aqui para Juiz de Fora. E para uma candidatura própria, fruto do debate que a gente fez anteriormente. Aí nós fizemos nossa candidatura agora nessa sexta-feira, lá na Escola Normal, aí onde a gente lançou a Vitória, a Vic, novamente aí para estar dialogando aí as nossas propostas, o José Maria Carneiro como vice e 3 candidatos a vereadores, que é Larissa, da Juventude, e 2 trabalhadores aí da Educação Básica, que é José Daniac e Júlio. Então, assim, a gente vem com a nossa candidatura própria e com 3 candidatos a vereadores. E você está coligado com mais alguém, não? Não. Esse ano a gente saiu com candidatura própria. Mas aí você tinha uma coligação com o PSOL? Com o PSOL, com o PCB. Então, assim, são várias organizações que a gente vem, ao longo dos tempos aqui, dialogando a necessidade de a gente estar unificado para a gente fazer todo um debate das nossas propostas, que são propostas bem diferenciadas de todo o processo aí que rege a política nacional, a política estadual, mas só que dessa vez assim, a gente chegou até a conversar, sentar, mas não foi possível a gente caminhar juntos. Leandro, e quais são essas propostas, principalmente para o município? Isso, mas eu acho que passa um pouco também, ao falar das propostas para o município, mas voltando aqui, esse debate que não foi possível a gente colocar a candidatura com as demais organizações. Assim, as eleições do município e as nossas propostas, para essa eleição especificamente, eu acho que elas estarão bem interligadas com a conjuntura nacional. Porque você tem uma conjuntura nacional, sabe, que o país vive uma crise política muito grande, que casada com essa crise política também tem uma crise econômica. Então, a gente viu aí a queda de um governo, sabe, que foi o governo Dilma, lá pelo processo de impeachment, e o nosso posicionamento em relação a todo esse processo,
Certo? Acho que a gente vai trazer ele para dialogar aqui com as eleições municipais, e foi um dos motivos que, inclusive, não deu para a gente estar conformando lá a nossa candidatura com esses outros setores. E a nossa proposta aqui para Juiz de Fora, ela vem nesse sentido. Então, assim, aqui, em junho de 2013, quando a gente viu aquelas grandes manifestações de rua para o Brasil inteiro, que Juiz de Fora também foi palco dessas manifestações, os trabalhadores, a juventude em especial, os setores mais oprimidos, assim, setores LGBTs, negros, as mulheres, elas colocaram suas bandeiras na rua naquele momento. Sabe? Assim, acho que é fruto de uma insatisfação do que vinha acontecendo com o governo do PT, colocaram aquelas bandeiras em 2013, e a gente viu que, passado todo esse período, a gente já teve uma eleição presidencial depois, e a maioria daquelas bandeiras levantadas por esse público, essa população específica mais ligada à classe trabalhadora, não foram atendidas, e a gente vai apresentar uma proposta na Prefeitura de Juiz de Fora, contemplando essas reivindicações, assim, mudando um pouco da lógica, sabe, do jeito que a cidade é administrada hoje. A gente vê uma cidade, Juiz de Fora, muito rica, uma cidade um grande potencial, mas às vezes administrada só por um setor da sociedade. Sabe? O que você está sugerindo, então? Por exemplo, sabe, a gente tem uma Juiz de Fora rica, muito rica, e um setor da sociedade que beneficia disso. Como, por exemplo, questão do transporte. A gente que foi uma daquelas pautas daquele momento. Sabe? Então, assim, a gente tem que reverter a lógica de como é o transporte hoje, para a gente ter uma tarifa que atenda aos estudantes, e buscando uma tarifa zero. O reverter que você fala é passar o transporte para ser público e não privado? Exatamente. Sabe? A gente não pode ter um transporte que só beneficia os grandes empresários. A saúde é a mesma coisa. Sabe? Juiz de Fora tem uma assistência de saúde assim, imensa, mas aí você vai colocar a questão da saúde. Como que é administrada a saúde? Uma, que a iniciativa privada, ela que praticamente gere todo o processo da saúde. E quando vai para o público, boa parte fica com a questão das terceirizações, ou com as OS, ou tipo a CISP, as fundações. Então, assim, esses setores privados, na nossa ótica, e a proposta que a Vitória vai apresentar, que tem que ser revertido. Então, assim, a gente vai colocar uma candidatura onde a questão pública, a questão estatal, ela seja ponta de lança para a gente reverter isso. Então, você tem uma política estatizante. E com toda certeza. Inclusive, nesses temas, porque a gente vai colocar mais a questão do transporte, a questão da saúde, a questão da segurança e, principalmente, que eu acho que é o que afeta mais hoje a conjuntura nacional, a questão do desemprego. Assim, esse vai ser, eu acho que, o ponta de lança da nossa candidatura aí. E que, para fazer tudo isso, não dá para administrar da mesma forma que os prefeitos passados vieram administrando. Tem que reverter a lógica. E como vocês pretendem resolver essa questão do desemprego com essa quantidade de comércio fechando, que aonde a gente passa tem uma loja, aluga-se, vende-se, não é? Nós estamos numa crise. Qual o pensamento que vocês têm para reverter isso? Porque se estatizar, o governo vai ter que ser o patrão de todo mundo. Pode ser um caminho, né? Então, olha só, a questão do desemprego, sabe assim, ela não é só estrutural da crise econômica, mas eu acho que o centro hoje é a crise econômica mundial. Acho que independente da crise política que o país vive, sabe, a crise econômica bateu aqui no país. Então, assim, existe a questão econômica colocada, mas ao mesmo tempo também existe, tanto a nível nacional como a nível municipal, uma administração que ela não visa a garantia dos empregos. Por exemplo, a nível nacional, uma das medidas para combater o desemprego lá no governo Dilma foi as isenções fiscais para as grandes empresas, principalmente para as montadoras que estavam em crise. Então, houve a isenção fiscal num determinado momento e não houve a garantia que tinha com o governo das demissões, as demissões continuam acontecendo. Tá? E outras variantes que vai para além da questão econômica, sabe? Um plano de obras públicas que nem o governo nacional e nem os governos municipais conseguem garantir. Então, assim, eu acho que é isso. Criar um plano de obras públicas, a questão da estatização, a gente consegue recuperar muitos empregos, principalmente na área da saúde. Existe uma demanda na área da saúde que a gente pode resolver isso, na educação. A questão da estatização e a garantia do emprego, acho que passa por aí. A própria redução da jornada, sabe, sem redução de salários, é mais uma forma de garantir o emprego.
e principalmente, inclusive a nível município, a gente pode aplicar essa mesma variante que eu falei a nível nacional. Empresa com isenção demitiu, essa empresa ela tem que dar essa garantia do emprego. É uma coisa muito errada e é muito possível a gente criar várias medidas para garantir emprego para todo mundo. Agora, quanto à questão dos vereadores, né? Você falou que o PSTU vai lançar 3 candidatos a vereadores. 3 candidatos Como a que esses vereadores. nomes foram escolhidos? Olha só, esses nomes é fruto de um debate interno que a gente travou no último período. E nós fizemos uma coligação, foi dia 26 de julho, onde a gente colocou os nossos candidatos. E que sentido que vão esses candidatos assim? Primeiro, a gente quer uma candidata jovem, que foi o critério que a gente colocou lá, para dialogar com essa juventude, que a gente está falando de desemprego, e quem mais vem sofrendo a questão do desemprego é, sem dúvida nenhuma, essa juventude. E se for mulher, isso se agrava mais. Então, a gente vai fazer todo esse debate aí em relação à questão da juventude, que aí dá para trabalhar a questão da violência, que os nossos candidatos também, assim como a nossa candidatura à prefeitura, vem trazendo esse debate político também. É um pouco eu estava conversando com o Zé Luiz aqui anteriormente, que se a gente não usa esse espaço eleitoral todo confuso, é muito confuso, um monte de partidos, aí acaba que se perdendo até o foco do que é a eleição. Sabe? Muito marketing e poucas propostas. Então, as nossas candidaturas, para além de candidata à prefeitura, ela vem também com o intuito de fazer esse debate político. Aí, por isso que a gente tem essa candidata para debater com a juventude. O outro nosso candidato, o Zé Deniak, é um candidato negro, que faz todo um debate sobre a situação do negro, que se a gente pegar o que veio acontecendo nos últimos anos, principalmente com a crise econômica, toda uma parcela da sociedade que vem arcando com todas as consequências, inclusive com o desemprego, que está na ponta de lança, são os negros. Então, a gente vai fazer um debate com o Zé Daniel, que é um candidato negro, nesse viés, que está entrelaçado sobre isso a questão também LGBT. A gente vê que também, a gente tem os dados, são os setores que vêm mais sofrendo com todo esse rearranjo que a gente encontra hoje na sociedade. Então, a nossa candidatura vem com isso. E o terceiro candidato é um trabalhador da educação básica, que a gente também vai estar trabalhando essa questão em relação à questão da dificuldade mesmo, hoje que o trabalhador da educação encontra, tanto salarial como condições de trabalho. Então é isso, nossos candidatos ele faz esse debate político também. Vamos para o intervalo, nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o presidente do PSTU na cidade, o Eleandro Ferreira, sobre a convenção realizada pelo partido e também sobre as estratégias para as eleições de outubro. Agora, Eleandro, o PSTU aqui na cidade, não só na cidade, mas também a nível nacional, tem muitos representantes. Né? Por exemplo, a exemplo do pessoal que tem os seus representantes no Congresso, o PSTU não tem. Aqui também em Juiz de Fora não tem nenhum representante na Câmara dos Vereadores. Né? Então, existe uma mudança de pensamento do PSTU daqui para frente? Assim, o PSTU busca realmente uma representatividade maior nesses lugares? Bom, eu acho que é a questão da Câmara, do Parlamento, sabe assim, acho que ela é muito importante, é um espaço também. Mas olha só, o PSTU ele é um partido que ele está aí no cotidiano, sabe? É um partido, digamos que a gente fala assim, é um partido de luta e pela construção do socialismo. Então a gente não vivencia só esses anos pares, né, que de 2 anos tem os anos das eleições. Então, o PSTU é um partido que está cotidianamente na luta. A nível nacional, a gente tem 2 parlamentares, que é a Amanda Gurgel, que recentemente saiu do partido, mas assim ela continua, ela vai disputar com a nossa sigla lá em Natal, e em Belém, um pedreiro da construção civil, o Kleber. Então, assim, a gente tem 2 parlamentares no Brasil todo. Mas o porquê disso? Então, não é só que o PSTU é um partido que atua cotidianamente nas lutas. Mas o que explica realmente isso é que esse processo de eleição é um processo assim, que a gente vê que ele é todo desigual e não é democrático. Então, assim, as eleições ela tem todo um perfil, um projeto para excluir os pensamentos que vão bater de frente com esse próprio sistema, que é o sistema capitalista, e o PSTU se inclui nisso. Por exemplo, a gente vai ter agora as eleições. Boa parte de todo o processo das eleições, que se diz um processo muito democrático, ela é reservada só aos partidos grandes.
o PSTU, por exemplo, está praticamente extinguido assim, com outras organizações de apresentar todo o seu projeto. Sabe? Então, assim, vai desde a questão do financiamento de campanha, que é onde as grandes empresas patrocinam esses candidatos, a questão do tempo, né, do tempo na propaganda da televisão, a gente é excluído dos debates. Então, assim, num processo antidemocrático, assim, é difícil a gente estar disputando isso aí. Oi, Leandro, vocês participavam da fundação do PT. Né? Essa isso. Ideia sua, por exemplo, de estatização e tudo mais, é originária, né, do PT antigo. E eu queria saber, por curiosidade, até para a pessoa conhecer melhor o seu partido, o que aconteceu que vocês saíram do PT? Bom, a gente, na verdade, foi o PSTU, inclusive, que chamou a construção do PT. Então, assim, a gente construiu o PT e a gente foi caminhando com o PT, com as nossas propostas, que o PT é um partido onde tem várias correntes, várias variantes, ainda funciona assim. A gente era a Convergência Socialista, uma das correntes do PT, e, ao longo do processo, o PT ele foi se distanciando daquele programa original, foi abandonando aquelas bandeiras pela construção do socialismo, bandeiras que a gente mantém elas vivas, inclusive assim, muito atuais, que a gente defende, e o PT foi abandonando aquilo aos poucos, dentro desses processos de eleição, inclusive as próprias alianças com os financiamentos de campanha, com a burguesia, com os patrões. Então, assim, um partido que se propunha ser dos trabalhadores, aceitando os financiamentos de campanha do patrão. Então, isso começou a ficar alguma coisa meio que diferenciada e incoerente. Mas a culminância de todo o processo foi na questão do impeachment do Fernando Collor, sabe? Onde a gente via um processo um pouco parecido com esse, onde toda a classe trabalhadora, os estudantes rompendo com aquele projeto. Então, assim, a gente podia dar um passo a mais na discussão que a gente fazia. O PT recua, sai em defesa do Itamar, em defesa daquele processo. Aí houve uma diferenciação. O PT achou melhor nos excluir, a gente foi expulso naquele momento. Aí juntamos com outras organizações e fundamos o PSTU. E estamos aí erguendo essa bandeira do socialismo e trazendo ela aqui até hoje. Pois é, mas aí também vocês romperam com o PSOL. Por quê? Não, o processo do PSOL é um processo um pouco diferenciado. Sabe? Então, olha só, com a reforma da Previdência, agora, o Fernando Henrique tentou fazer várias reformas, inclusive da Previdência, assim, ao justificar os problemas do orçamento da União. Sabe, assim, sempre os governos, os últimos governos de plantão, sempre joga a questão da Previdência como se fosse algo essencial dos déficits do país, que, na verdade, tem um déficit da Previdência, mas ele não é essencial. O Fernando Henrique, hora nenhuma, conseguiu implementar a questão da Previdência. Foi o PT, nos primeiros anos de governo, com o Lula, houve todo o processo da Previdência, que antes o próprio PT combatia, assim, nos primeiros anos aquilo avançou a passos largos. E o PSOL, naquele momento, era várias organizações dentro do PT que rompeu por causa desse debate das medidas que o PT ia aplicando. Então, o PSOL rompeu. A gente dialogou com o pessoal, sabe? A gente já tinha rompido anos atrás, né? A gente queria construir muito com o pessoal um novo partido, já que a gente tinha algumas ideias que convergiam e iam ao encontro, mas só que não foi possível a construção desse partido e a gente vem aí, caminha juntos nas manifestações, no lado, nos processos de luta, mas a gente tem algumas diferenças programáticas que, inclusive, uma delas combinou para a gente não tá fazendo isso aqui, essa coligação esse ano aqui. Por exemplo, uma das diferenças grandes que a gente tem, inclusive não foi a possibilidade, teve um ano a gente não lançar a candidatura unificada a nível nacional para presidente da República, é a questão do financiamento de campanha. A Gerdau, que é uma empresa muito grande, sabe, assim, que já tem vários benefícios, várias isenções fiscais, é uma das empresas que patrocina esse partido, já patrocinou nas campanhas passadas, e agora essa semana a gente está na imprensa lá, nos dados do TRE, o Freixo, no Rio de Janeiro, que é uma das figuras que representa o PSOL, um parlamentar do PSOL. Na eleição de 2012, o Freixo foi financiado por uma empresa de demolição, sabe? Aquelas empresas de construção civil que mexem com demolição, inclusive uma empresa que estava demolindo casas populares e demolindo a vila lá de Interlagos. De Interlagos, não, de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é meio coerente você falar que vai
ser um partido da classe trabalhadora, governar para a classe trabalhadora, chamar a classe trabalhadora para construir isso, e ao mesmo tempo você está fazendo esse tipo de aliança. Então, há muitas diferenças programáticas entre a gente. Você citou as limitações que o PSTU tem, né, nesse tempo de eleição, tudo mais, questão de propaganda. Como fazer, mesmo com essas limitações, como fazer com que o discurso de vocês chegue à classe trabalhadora? Não, é uma tarefa muito difícil. Quantos minutos você vai ter de propaganda eleitoral? Depende do número de candidatos, de acordo com a porcentagem de minutos que tem ali. A gente vai protocolar a nossa candidatura lá, permanecendo esses candidatos de Juiz de Fora, acho que são 7, pode ser que resta para a gente aí uns 3 segundos. Enquanto um candidato tiver 6 a 7 minutos, a gente fica com 3 segundos, ou 6 segundos. Aí eu acho que esse ano, com a mini-reforma eleitoral, parece que a gente pode juntar alguns desses segundos para a gente conseguir ter um tempinho maior para a gente apresentar o nosso programa. Mas é algo assim muito antidemocrático o processo das eleições. Daí a origem das coligações, isso, né? E a nível nacional, a gente faz um debate hoje, sabe, com a queda da Dilma. A gente acha que tem que ter um fora Temer, assim como toda a esquerda está defendendo o fora Temer, mas a gente vai para além do fora Temer. A gente quer um fora todos eles. Então a gente acha que hoje, em Brasília, não dá para confiar, e a classe trabalhadora, o povo na rua, está vendo que isso não dá para ter lá. A gente chama fora todos eles, e com um adendo: eleições gerais com novas regras. Aí, com essas novas regras, daria para encaixar um pouco disso. Quais seriam essas novas regras? Uma delas é esse tempo igualitário, na questão da TV. Outra, financiamento de campanha, financiamento público, restrito, sabe? Assim, um financiamento modesto, igualitário para todo mundo. Então, assim, são coisas que o PSTU, inclusive, a gente vai dialogar isso na nossa campanha. Ou se muda as regras, ou a gente está mostrando, e com toda certeza que a gente mostra, que esse processo ele não tem nada de democrático. Que as eleições, dessa forma, é uma falácia. E a população já vem percebendo isso. Como é que é o número de pessoas do PSTU, filiados do PSTU hoje? Quantas pessoas vocês estão, mais ou menos? Tem regular, está em torno de 100 filiados aqui em Juiz de Fora. Uhum. E agora, falando sobre a questão também, voltando a falar a questão dos vereadores, né? Certo. O PSTU também não fez essa escolha de fazer coligação nenhuma, também nem na candidatura proporcional. Né? Por que essa decisão? Segue também a mesma medida da candidatura à prefeitura? Segue. E o que em outros lugares a gente até fez na proporcional, sabe? Eu posso falar aqui, talvez, Uberaba, parece que Mariana. O PSTU a gente fez na proporcional com o PSOL, com o PCB, não sei o PCB, mas alguns lugares a gente foi proporcional. Uhum. Porque, qual é? Pela dinâmica que a gente já está falando um pouco aqui do processo, de ser um processo antidemocrático e tudo mais, o que muitos partidos fazem, eles lançam um candidato principal, um candidato que tem chances, que já tem todo um projeto ali, tem financiamento de campanha, tudo, e vai lá e coloca 15, 20 candidatos a vereadores naquela mesma legenda, para quê? Para fazer o coeficiente eleitoral. Então, assim, aí o candidato pode falar o que quiser, não precisa ter ideologia, não precisa discutir política, arrebanhar voto mesmo como um curral eleitoral para beneficiar a legenda, sabe? O PSTU não faz parte desse jogo antidemocrático, eu acho que até educativo. Você estava dizendo que cada vereador foi escolhido. Você tem um negro, você tem uma jovem e tem um professor da série Coisa. Isso. Você acha que esse grupo pode ser atingido pela narrativa do PSTU? Por exemplo, a questão do desemprego que você está dizendo, que o negro sofre mais a questão do desemprego. Como é que você explica isso? Não, com certeza. Então, assim, base que vocês têm isso? Não, olha só, a gente tem muitos dados, né? Tem muitos dados. Inclusive, assim, eu acho que eu colocaria mais um ainda, que é a questão da violência. Então, assim, é só pegar o Rio de Janeiro é uma expressão muito grande em relação à questão do negro, sabe? Então, assim, entra para os grandes projetos, os megas projetos igual a Copa do Mundo, Olimpíadas, e começa a cercear essa população negra nas favelas, os índices de violência. Então, a gente tem todos os dados, todos os números para estar dialogando com isso. A questão da mulher é uma outra discussão que a gente tem muitos dados que mostram que é a ponta de lança na questão do desemprego.
é a ponta de lança na questão da violência. E Você acha que tudo isso tem a ver com a educação? Juiz de Fora tem esses números. Né? Você acha que tudo isso tem origem na educação, na baixa escolaridade do negro? Acho que não só isso, sabe? Não só isso. A baixa escolaridade do negro, ela é um fator social que o Brasil carrega, sabe, que eu acho que precisa ser corrigido, mas não é só isso. A própria sociedade, que é a sociedade capitalista, ela usa certos segmentos, ela nos divide, ela cria uma, digamos assim, uma desigualdade por eu ser homem e você ser mulher. Então, ela vai criando isso por eu ser hétero, o outro não ser hétero, um ser negro, o outro ser branco. Então, ela vai criando essa desigualdade justamente para dar uma diferença salarial, para ter uma leva de trabalhadores, sabe, mais submissos a aceitar piores condições. Então, assim, essa questão da desigualdade é para gerar opressão e para gerar maior exploração. Então, assim, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno do mundo, né? É dividir para reinar mais e para colocar setores para servir de mão de obra mais barata, sabe? E a gente quer reverter essa lógica aí. Vamos para o intervalo. Na sequência, o assunto é Pokémon GO. Voltamos já.